Meu nome é José Carlos. Tenho 60 anos agora, mas quando aconteceu eu tinha 32. Faz quase 30 anos daquele dia e, mesmo assim, parece que foi ontem. Eu lembro do peso da pá na minha mão, do cheiro da terra úmida, do som que o silêncio fazia quando ninguém mais respirava direito. Foi um enterro que mudou a minha vida, e ainda carrega um aviso junto. Cuidado com o que se fala perto de dor. Cuidado com o ódio que se despeja sobre um caixão. Se você gosta de histórias reais assim, fique comigo até o fim. Deixe um comentário, diga se já viu algo parecido, mas antes, escuta o que aconteceu comigo. Era uma tarde de junho, meio abafada, céu carregado que prometia chuva e não chovia. O cemitério estava cheio de nuvens baixas por cima, mas por dentro o calor pegava de outro jeito. Tava pesado, do tipo que te prende a respiração. No dia eu trabalhava no setor C, setor velho, caminho estreito, túmulos muito próximos. Quando você passa tantos anos cavando terra, aprende a ler o lugar. As árvores que guardam mais sombra, os cantinhos onde o vento sempre falta, as covas que parecem ficar olhando para a gente. O setor C era um desses cantos com história. Havia dias que parecia que tudo ali segurava alguma coisa, uma palavra, um choro, um rancor. Naquele dia foram 2 enterros. O primeiro passou sem muita correria, gente discreta, dor contida, velas, padre rezando do jeito dele. O segundo chegou com velocidade, em carro preto, gritos, um coro de gente que entrou no cemitério já com o ódio na voz. O falecido era um jovem chamado Marcelo. Era moço, trabalhador. Eu até conhecia a família de vista, os Tavares, todo mundo da rua mais ou menos sabia deles. Mas naquele enterro a família não chorava só a perda, despejava culpa, raiva, acusação. Eles batiam no caixão com a mão, cuspiram na tampa, chamaram o morto de tudo quanto era nome ruim. Eu já tinha visto brigas em velórios, mas nunca assim. Era como se estivessem querendo arrancar do mundo qualquer lembrança boa que o menino pudesse ter deixado. A mãe de Marcelo era um fogo, os olhos afiados, a voz cortando o vento. Traidor, ela gritava, cuspiu, chamou praga. O pai, mais contido, mas com uma raiva que vinha do fundo, falou palavras pesadas com os dentes cerrados. A noiva dele, pelo que disseram, tinha vindo também, mas fez questão de gritar, de apontar, de dizer coisas que terminaram em empurrões e insultos. Havia uma mulher brávida entre eles, gente da família apontando o dedo como se ela fosse a causa de tudo. Disseram que era a amante, que tinha enfeitiçado o rapaz. Disseram coisas que, quando proferidas num lugar assim, caem na terra e parecem germinar. Eu não invento. Vi a mulher grávida recuar, mãos na barriga, a boca tremendo. Ouvi os nomes, ouvi as acusações, trabalho, feitiço, macumba, palavra que foi cuspida como se fosse sal. Quero deixar claro desde já, aquela palavra veio da boca de quem estava magoado, dos rivais e parentes que procuravam explicação para a dor. Por ali, quando alguém não aceita o que aconteceu, é comum dizerem que tem trabalho por trás. Dizia-se, na cidade, que o morto poderia ter sido vítima de algum tipo de feitiço. Alguns acusavam abertamente a tal mulher grávida. Tudo aquilo virou rumor na hora. Ninguém provou nada naquela cova. Era acusação, era dor, era desejo de ter um culpado. Mas a palavra foi dita, e palavras têm peso. Quando os parentes foram embora, ficaram só nós que trabalhávamos, eu, mais 2 rapazes com quem compartilhava o serviço e o padre, que apareceu cansado, sem jeito. O ar parecia disposto a segurar tudo que foi lançado ali. Eu estava com a pá, dando a última camada no fundo da cova, quando ouvi uma risada. No começo pensei que tivesse vindo de algum veículo passando pela rua, ou de moleques lá fora. Mas a risada era diferente, fina, aguda, vinha de lá, depois da cova. Fiquei com a sensação de que algo estava rindo da sua própria sombra. A coisa começou devagar. Primeiro foi a risada, depois uma voz, ou melhor, muitas vozes, porque aquilo passou a imitar as que estavam lá minutos antes. A primeira vez que parei e direi, ele começou a repetir tudo o que disseram, foi porque era exatamente assim. Repetia xingamento, repetia nome, repetia insulto, como se a morte, ou o que se alimentava daquela morte, tivesse aprendido a língua dos vivos naquele dia. Pior, imitava a mãe do menino, a noiva, o pai. Chamava pelo nome do Marcelo, dizendo as coisas que tinham dito a ele. Chegou a reproduzir um soluço que eu tinha ouvido na hora do velório.
Minha pele arrepiou, a minha pá caiu da mão. Sentei um instante e pensei que fosse ilusão, que a cabeça cansada me pregava peça. Mas as vozes continuaram. Era uma figura, se é que posso chamar aquilo de figura. Não era um ser com traços como os nossos, era uma sombra inchada, desproporcional, que se empinava entre os túmulos como se não tivesse respeito pelas sepulturas. Tinha um contorno que não batia com nenhum corpo conhecido, a cabeça muito alta, braços longos demais e uma espécie de vazios onde deveriam estar olhos. Quando se aproximou, a terra parecia vibrar sobre os meus pés, e cada vez que eu ouvia aquilo repetir uma ofensa, dava a sensação de que a palavra era comida ali, engolida pelo ar. Era como se o ódio que haviam cuspido no caixão servisse de alimento para ela. Eu pensei, isso não pode ser queima de arquivo da dor, isso é algo que veio por causa das palavras. No começo fiquei imóvel, o coração batia no peito doendo, a visão nublada. Então, por instinto, comecei a recuar. A figura veio numa espécie de descompasso com os meus passos. Ela não andava direito, escorregava entre os túmulos, contornava pedra, passava entre velas sem tocar, parando sempre na frente de algo que cheirava a lembrança ferida. A voz mudava quando se aproximava. Imitava agora o padre com um tom que eu reconheci e que me fez gelar. Perdão, repetia com a voz rouca, mas não tinha pedido, e sim zombaria. Cheguei até a guarita, à luz do setor novo, e ali a figura começou a ficar difusa. Parecia que não gostava da claridade. No caminho, no entanto, senti algo me roçar. Não havia vento, mas senti um sopro gelado no pescoço, como se alguém tivesse sussurrado bem perto. Era uma presença que me acompanhou até a beira da estrada do cemitério, e só então se desfez, como fumaça que se dispersa. Eu fiquei ali com a mão na boca, olhando para onde eu estivera, como se esperasse ver um corpo qualquer cair no chão. Nada, só o silêncio que voltou pesado, e o som distante de um carro que passava na estrada. No dia seguinte, não consegui dormir direito. De noite, quando apaguei a luz, ouvi risos baixos, imitações de vozes da cidade, e tive que levantar e acender a lamparina. Alguns dias depois, comecei a sonhar com a risada fina. Aquilo me acompanhou por semanas. Eu sabia que precisava de ajuda. E a cidade pequena tem suas respostas. Há o padre, há a polícia e há também Dona Benedita. Dona Benedita é curandeira de respeito naquelas bandas. Quando digo respeito, é no sentido de que todo mundo a conhece, e todo mundo que passou por lá fala com respeito do que ela carrega, uma mistura de cuidado, palavras antigas e ervas que a mão dela conhece. Não gosto de ficar dizendo que ela fazia milagres como promessa de vida, não é disso que falo. É que as pessoas vão até ela quando não sabem para onde correr. Eu fui porque não me restava muito mais. A imagem daquela sombra não me deixava em paz. E porque o medo me apertava o peito de um jeito que nem a fé do padre curava. Achei a casa dela no fim da rua principal, perto da pracinha onde a luz parece sempre ficar mais baixa. Bati na janela e ouvi passos. Ela atendeu com aquele jeito que não é bruto nem doce demais, seco, direto. É uma senhora de cabelos brancos presos, olhos pequenos mas muito vivos. Me olhou pelo tempo que pareceu uma eternidade e, sem me convidar a entrar, disse: "Sente, me conta." E eu contei. Contei a risada, a sombra, as vozes que imitavam a mãe do menino, as palavras que foram jogadas no caixão como se fossem pedras. Não me lembro de ter chorado ali, não sou de mostrar lágrima fácil, mas a voz dela baixava quando eu falava da mulher grávida, das acusações de trabalho. Quando eu repeti a palavra macumba, ela fechou os olhos por uns segundos e disse: "É o que dizem." Repetiu aquilo como quem não confirma, mas não nego também. "É o que dizem." Ela explicou do jeito dela. Usou termos que o pessoal da cidade entende, que existem pessoas que mexem com coisas ruins, que energias se atraem quando há muita raiva e que algumas presenças se alimentam do que a gente deixa no mundo. Eu perguntei direto se aquilo tinha sido um trabalho, uma macumba que veio responder lá no cemitério. Ela olhou para mim e disse com cuidado: "Segundo alguns, sim, mas ninguém prova com a mão." A frase foi um soco de sinceridade. Ela não me deu certeza, me deu caminhos, me deu cuidado. Me deu orientações práticas.
não como receita de feitiço, e sim como coisa de proteção da casa e da pessoa. Ruda, alecrim, algo para levar no bolso, não andar sozinho no setor C à noite, cuidado com resposta a vozes. Falou de orações, do terço, de não alimentar o que não se quer atrair. Não detalhou nada de como fazer trabalho algum, porque esse não é o papel dela e nem o meu. Só me ensinou a me colocar entre o povo que precisa e o que me persegue na noite. O cuidado não foi promessa de garantia, foi convite para a prudência. Saí da casa dela leve de um jeito estranho, não totalmente curado, mas com um plano. E o plano era simples: evitar o setor depois das 6, levar comigo aquele cheiro forte de erva que ela me deu, um buquê que cheirava mato seco, rezar quando sentisse a presença. Tudo muito prático e sem teatralidade. Ela me olhou bem antes de eu ir e soltou uma frase que ficou comigo: o que é lançado de ódio, volta com fome. Eu não sabia na hora se aquilo era metáfora. Hoje vejo que não era. A marca que aquele dia me deixou não foi só na memória. Andei com uma sensação na garganta que se parecia com medo, e um certo envergonhar de estar vivo quando via a família do menino na rua. Tinha dias que eu sentia calor sem razão, outros um arrepio que vinha da nuca como se algo me vigiava. Às vezes, quando mexia com terra, sentia um cheiro de risada e fechava os olhos. A cidade comentava: o José nunca foi o mesmo. E era verdade. Meus sonhos tinham vozes que repetiam palavras que eu preferia não ouvir outra vez. Uma vez, quando fui enterrar um cachorro que um menino da vizinhança quiseram pôr no mesmo lote repetido de crianças, a enchente de vozes veio de novo. A sombra passou rente e eu apertei a pá até os nós dos dedos doerem. Fiquei com a mão tremendo por muito tempo. Aquilo virou parte de mim. Passaram anos e eu contei a história em poucas mesas de boteco, para pessoas que riam e para outras que ficavam bravas. O padre me procurou mais de uma vez. Disse que oração ajudaria, e de fato ajudou. A visita à Dona Benedita me deu ferramentas de convívio. Mas o que eu quero que se entenda é outra coisa. Não foi o enterro que me marcou pela morte do rapaz. Foi o tanto de ódio que derramaram sobre ele e o que aquilo fez brotar ali. Se existe ou não um trabalho por trás disso, e insisto, segundo alguns havia quem apontasse, o que eu vi foi uma entidade que veio e comeu o que foi lançado no caixão. Se ela foi atraída por rituais, ou por palavras, ou pelas intenções, isso ficou na boca do povo. Eu não vi ninguém preparando nada no beco, vi vozes sendo pregadas como pregos no caixão, e vi algo que replicava essas vozes. Para mim, e digo com humildade de quem viu e não sabe tudo, a explicação mais direta é que o ódio foi o convite. Há quem ache que estou fantasiando, há quem diga que foi cansaço ou alucinação. Eu não nego que a noite e o corpo cansado influenciam, mas o olhar que aquela sombra me deu, se é que uma sombra pode olhar, permaneceu comigo. Um olhar que não era de culpa nem de arrependimento, era de fome. E a fome, quando encontra alimento, não se esquece onde comeu. A cidade, claro, correu com fofocas. Houve quem apontasse a mulher grávida e sussurrasse sobre trabalho de macumba que teria respondido no cemitério. Isso ficou, repetido em mesas e varandas. Foi macumba mesmo, fizeram trabalho e a coisa veio, sempre com o dedo apontado. Reforço outra vez, isso é rumor, é acusação, não estou afirmando que alguém fez. Estou relatando que essa foi a interpretação que circularam e que isso acabou alimentando ainda mais a raiva entre as pessoas. Na cidade, quando a ignorância encontra a dor, encontra também uma explicação que alivia. Alguém tem culpa, alguém mexeu com forças. É fácil acreditar que houve um trabalho que respondeu no cemitério. É mais difícil encarar que, às vezes, a própria raiva humana cria o que teme. Com o tempo, aprendi a conviver com o que veio junto. Não virei o santo do bairro nem o valentão que quer provar nada a ninguém. Trabalhei mais devagar, evitei o setor C depois do anoitecer. Às vezes eu passava por lá ao meio-dia, quando o sol estourava e deixava tudo mais claro. Vi outros enterros, vi lágrimas simples e vi também outras cenas de acusações. E sempre, sempre mantive o aviso: não fale mal no enterro, não despeje maldição sobre quem partiu. Sei que a dor às vezes pede um nome para culpar, mas palavras que ferem podem ficar plantadas. Certa noite, muitos anos depois, acordei com o estampido de um sonho. Estava no setor C e a sombra veio.
Eu não reagi com medo, respondi com voz firme. Não sei o que me deu coragem. Talvez a idade, talvez a rotina de ter visto mais do que devo. Falei uma oração que o padre me ensinara por fora, repeti o terço que aprendi a carregar no bolso depois da benzedura e a figura parou, ficou olhando como se tentasse entender aquele homem velho que já não era mais o mesmo de antes. Não houve luta, só um reconhecimento. E foi ali que percebi que a marca não era só de medo, era de uma responsabilidade. Eu via, e por ver, tinha o dever de avisar. Por isso estou contando isso agora. Não quero que acabe parecendo que tenho a resposta para tudo. Não tenho. Só sei que a experiência me abriu os olhos para algo que muita gente finge que não existe. Palavras, quando ditas com ódio, não são só sons, são sementes. E existem coisas, como a sombra que vi, que nascem dessas sementes. Se alguém, em algum momento, apontou uma explicação fácil como foi macumba e disse que o trabalho respondeu no cemitério, aquilo foi o que correu nas bocas como justificativa. E eu, como testemunha ocular, digo que vi uma coisa que se alimentou de raiva. Se isso foi resultado de um ritual ou apenas da concentração de ódio, eu não posso provar. Posso apenas dizer o que vi e o que senti. E doeu tanto quanto ver um filho enterrado enquanto o mundo o chama de traidor. A lição que deixo é prática e dura, porque a vida é prática e dura. Não profetizo proteção garantida por benzedeiras ou padres. Não prometo que seguindo um conjunto de cuidados você fica seguro. Quem promete isso exagera e vende certeza onde não há. Mas digo com convicção do homem que viu. Respeite os mortos, resguarde suas palavras. Se você estiver em velório, contenha a ira. Se você trabalha em lugares onde a dor é concentrada, cemitérios, hospitais, abrigos, cuide da sua fala, cuide da sua alma. E se você ouvir vozes, se sentir algo que repete o que foi dito com ódio, procure ajuda. Procure a comunidade, uma pessoa de fé, alguém de confiança. Não encare sozinho. Não responda com ódio. A sombra gosta de companhia. Hoje, quando passo perto do setor C, sinto um frio na nuca que não é só do vento. Às vezes, quando alguém me olha feio, eu vejo por um segundo a mesma voracidade daquele dia. Entendo que tem uma marca, não física talvez, uma cicatriz na sensibilidade. Ela me lembra que eu vi algo que não devia ter visto, e que por isso devo falar para quem quiser ouvir. Não alimente o ódio, porque ele cresce e pode chamar coisas que já não são nossas. Se você ouviu até aqui, compartilhe essa história com alguém que precise ouvir. Pode ser que tenha gente na sua vida que não entende o peso de uma palavra jogada com raiva. Pode ser que, ao pensar antes de falar, você esteja salvando alguém, ou, no mínimo, evitando que cresça mais um lamento em um túmulo qualquer. E, por favor, trate com respeito as pessoas que buscam ajuda com fé popular. Curandeira, padre, vizinho, cada um dá o que tem. Eu busquei ajuda na benzedura e aquilo me deu alento, não uma garantia, mas alívio. Aprendi que no terreno incerto entre fé, medo e superstição, a coisa mais sensata é a humildade. Fecho com uma imagem que não me largou. A sombra passando entre os túmulos, conduzida pelas palavras que alguém deixou cair. Lembre-se disso quando estiver diante da dor. O que se fala pode florescer. E se alguma vez você for ao cemitério e ouvir uma risada que imita as vozes dos vivos, não responda. Afaste-se com cuidado, procure companhia. Não provoque. E conte a história como eu contei, para que o mundo aprenda a medir a língua antes de ferir. Se essa história te fez pensar, compartilhe para que outros também reflitam sobre o poder das palavras. Obrigado por me ouvir.